Depois de uma noite de sono reparadora, o Senhor nos desperta para mais um dia de atividades. Reconhecendo a bondade, a grandeza, a majestade e a soberania do nosso Deus, o nosso coração agradecido se volta para Ele com palavras, com ações, com pensamentos de gratidão, pedindo a Ele que esteja conosco no decorrer de todo esse dia e da nossa vida também. Quero deixar com você nessa manhã aqui uma parte da Bíblia, o Salmo capítulo 77, o verso 2, o cântico dos filhos de Corá. E eles cantavam o seguinte: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Salmo capítulo 77, o verso 2. No dia da nossa angústia, no dia da nossa alegria, no dia da nossa vitória, em todo momento, é momento para buscarmos ao Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento muito próximo e pessoal com Ele, como Moisés desenvolveu no decorrer da sua vida. Nada nessa terra poderá tirar a nossa paz se nós desenvolvermos e confiarmos plenamente na ação de Deus sobre a nossa vida. Nessa manhã, quero convidar você a manter a palavra de Deus aberta no livro de Números, capítulo 32, o verso 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Prestes a entrar na terra prometida, que era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e a Jacó, os filhos de Rubens e os filhos de Gade fizeram um pedido inusitado para Moisés. Eles falaram que queriam permanecer na terra da Transjordânia. Era uma terra que estava muito próxima à entrada de Canaã, mas na verdade ainda não era a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Esse pedido causou uma preocupação no coração do grande líder Moisés. Mas depois que Moisés ouviu as razões pelas quais eles queriam permanecer ali, Moisés ficou tranquilo. Mas Moisés os levou a se comprometer com as outras tribos e com Deus também. Eles não poderiam adquirir os costumes dos povos que estavam ao redor deles. E mais, eles deveriam combater as outras nações e os outros povos que estavam no seu redor. Mas eles também, além disso, eles deveriam se unir com as outras tribos para que pudessem conquistar a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Moisés os lembrou que no passado, a razão pela qual eles não conseguiram na primeira tentativa em conquistar aquela terra é porque um grupo de 10 espias desanimaram as outras tribos de conseguir a herança que Deus tinha prometido aos seus pais. E Moisés agora estava falando para eles que eles não poderiam agir dessa forma, mas eles deveriam se unir com as outras tribos para conquistar a terra que mana leite e mel. E eles se voltaram para Moisés e para os outros príncipes e falaram: tudo o que o Senhor nos pedir falar, nós iremos fazer. Dessa forma, de fato, havia uma união, havia um envolvimento por parte de toda a nação para cumprir os propósitos de Deus ali naquele período. Quando a Bíblia, no livro de Números, capítulo 32, o verso 1, usa a expressão a terra de Gileade, a Bíblia está usando a expressão para designar aquela região que ficava ao leste da região da terra de Canaã. Era uma terra que os filhos de Gade e Rubens tinham solicitado a Moisés para poderem permanecer. Na verdade, a preocupação se dava porque, se eles ficassem ali, haveria uma lacuna no momento de defender as outras tribos que tinham conquistado a terra de Canaã. E o perigo era grande. Eles ficariam completamente separados das outras 10 tribos, mas havia de fato uma compreensão que a terra que eles estavam pedindo era uma terra que faria com que as duas tribos tivessem mais condições de poder se desenvolver no pastoreio do seu rebanho. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, embora Rubens fosse o filho mais velho, a partir dessa decisão, nós não encontramos mais a influência da tribo de Rubens sobre as outras tribos. Eles perderam por completo a sua influência.
É como se a mão de Deus, ao ver a atitude dos filhos de Rubens e do filho de Gade em tentar se manter um pouco distante do que ele tinha prometido, eles não receberam na totalidade as bênçãos como as outras tribos vieram a receber. O capítulo 32 do livro de Números, o verso 20, o Senhor é descrito aqui como um senhor de guerra. Deus é visto nesse capítulo, nessa parte da Bíblia, como aquele que luta a batalha do seu povo. Ele não deixaria aquela geração que tinha se comprometido com ele sozinhos. Eles conquistariam pelo poder de Deus. Era a razão pela qual Rubens e Gade deveriam se unir aos seus outros irmãos. Embora, de fato, eles lutariam humanamente, mas espiritualmente eles deveriam saber que haveria um comandante invisível no meio deles, que faria muitas maravilhas se eles assim permitissem e crescem pelo poder de Deus. Era a razão pela qual Moisés estava levando todas aquelas tribos a viverem unidas, porque esse era o desejo de Deus, que unidos eles teriam condições de conquistar e eram um povo muito mais forte. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Nós também vivemos a mesma situação que a nação de Israel viveu. Nós estamos na iminência de entrarmos na terra prometida, mas nós precisamos viver como um povo unido. Nós não podemos nos dividir, nós precisamos unir as nossas forças. Há muito trabalho a ser feito, há muito a ser conquistado, tendo a certeza que o nosso comandante, o nosso Deus, lutará as nossas batalhas, mas nós precisamos viver de acordo e cumprir aquilo que Ele pede para que nós possamos fazer. E é o desejo de Deus que vivamos uma vida unida, que nós possamos nos sentir incomodados enquanto os nossos irmãos também não conquistarem a bênção do Senhor. Só deveremos, de fato, ter a certeza que estamos na fase do descanso, quando todos aqueles que estão em batalha estiverem também alcançado o seu objetivo. O capítulo 32 do livro de Números, o verso 28, havia uma preocupação no coração do grande líder Moisés. Ele sabia que não ultrapassaria os limites do Senhor. Deus mesmo tinha falado para ele que no Monte Pisga ele iria fechar os seus olhos e não iria entrar na terra prometida. Mas ele chamou a Eleazar, que era o sumo sacerdote, e expôs para ele o que de fato tinha acordado com a tribo de Rubens e a tribo de Gade. E Eleazar então ficou na responsabilidade de acompanhar as duas tribos em levar aos seus outros irmãos a conquistarem a terra, e eles viveriam ali, mas não se uniriam aos outros povos. Posteriormente, Manassés também se sentiu desejoso de morar ali na região da Transjordânia e se uniu também a Rubens e a Gade. Mas foi um consentimento unânime pela nação, pelos líderes da nação de Israel. O capítulo 32 do livro de Números, o verso 38, ali eles permaneceram próximo ao Monte Nebo, lugar onde Moisés fechou seus olhos para essa vida. Mas vale a pena nessa manhã nós refletirmos, porque, embora Moisés estivesse perdendo a sua vida, Moisés descansa nos braços do Senhor. Moisés tinha certeza que tinha cumprido o seu ministério. Moisés tinha certeza em quem ele tinha crido. Moisés sabia que o seu Senhor iria guardar o seu galardão para poder lhe entregar pessoalmente. Moisés tinha plena certeza em quem confiava. Quando nós lemos as palavras do grande líder Moisés ao seu povo, são palavras de incentivo, são palavras de confiança. Moisés sabia que Deus iria cumprir com toda a sua promessa, apenas iria depender da escolha e da decisão de cada um daqueles que estavam vivendo naquela geração. Amigos, nós podemos entender que, ao concluirmos o capítulo 32 do livro de Números, as promessas de Deus eram para aqueles que entrassem na terra de Canaã. Não era para aqueles que ficariam na terra da Transjordânia. A promessa de Deus era para aqueles que entrassem em Canaã. Nós, quando olhamos para a história das tribos da nação de Israel, nós vemos que Rubens e Gade não há menções a respeito deles depois dali. Eu não sei se as escolhas que eles fizeram foram as melhores, mas nessa manhã eu e você nós precisamos refletir nas nossas decisões. Se a promessa de Deus é para aqueles que vão entrar na terra prometida, não faça planos para ficar do lado de fora.
Se a promessa de Deus é para aqueles que vão viver dentro de Jerusalém, não faça planos para viver fora ou nos arredores de Jerusalém. Nós precisamos, de fato, viver junto com o Senhor, dentro da nova cidade que Ele promete para cada um de nós. É a terra que mana leite e mel, é lá que não haverá morte, é lá que não haverá sofrimento, é lá que não haverá tristeza nem dor. Eu e você, nós não podemos sonhar com uma promessa melhor, nós não podemos sonhar com uma recompensa menor. Nós precisamos sonhar de fato com aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a bênção do Senhor. Quero convidar você nessa manhã para que juntos nós possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos tome nas suas mãos e a cada dia nos conceda forças. Pela fé no Senhor, alcancemos a promessa de estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. O desejo do nosso coração é morarmos com o Senhor dentro da Nova Jerusalém. Nós não queremos uma bênção menor. Nós queremos, de fato, cumprir o que o Senhor planeja para cada um de nós. Por favor, Senhor, toma conta do nosso coração, da nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.